mandando um recado aí para quem está visitando. Se eu tivesse no teu lugar, eu estaria pensando assim: que povo é esse aqui maluco? Mas dá um desconto. Só entende quem sente. Um dia tu vai entender. E pelo fato de eu falar que vou fazer 60 anos, não fica preocupado não com a idade, porque talvez foi nessa idade que você está aqui que eu conheci o Evangelho. E por meu filho mandar essa música para mim é porque ele conhece o pai que tem e também conhece o pai antes de conhecer o Evangelho, porque é bem aberto para eles o meu testemunho da vida que eu levei. E ele sabe de verdade que o inferno perdeu o Pedro Rocha Júnior. Pode ter certeza. E eu acho que a parte da música que eu mais gosto é Eu Não Volto Mais Atrás, querida. Não existe plano B. Para o Evangelho não existe plano B. Uma vez que você conhece o Evangelho, não tem plano B. E tem pessoas que dizem assim, quando eu encontro, né, amigos e pessoas que eles dizem assim: eu estou afastado de Deus, não estou indo mais na igreja, eu me afastei, eu saí da presença de Deus. Eu sempre digo que ninguém, querido, sai da presença de Deus. Você deixa de desfrutar do amor dele. Ninguém sai. O ímpio não sai, o político corrupto não sai, o bêbado não sai, a prostituta não sai, o traficante não sai, porque os olhos do Senhor passeiam sobre toda a terra. Então, Deus vê a todos. Agora, desfrutar é outra coisa. Né? Estar junto é outra coisa. Viver é outra coisa. E não é pelo fato de sentir alguma coisa. Não, mas é crer. E eu criei um dia. A minha estrada, um dia acabou. Eu não sabia mais o que fazer, mas ele disse assim: estou aqui. E a coisa que mais me chama a atenção no Evangelho, talvez eu sou isso aqui que você está me vendo, ouvindo, principalmente a turma que já me conhece aqui desde adolescente, é que o que mais me chamou a atenção no Evangelho, no Reino de Deus, é que ele não se revelou para mim vindo, ô Pedro, não. Ou não mandou nenhum anjo, mas alguém se manifestou para mim. Ou seja, Deus me amou através de alguém. E isso foi a expressão clara de que ele existia. E na situação que eu estava, só ele mesmo, querido, para se manifestar de uma maneira tão preciosa e tão doce. Só com 22 anos. Então, essa noite eu queria começar falando para dois tipos de pessoas aqui. Aquelas que têm muita informação sobre Deus e aquelas que já, de fato, tiveram experiência com Ele. Que são duas coisas diferentes. Concorda ou não? Tem muita gente que tem muita informação sobre Deus, mas não tem a experiência. Eu estava vendo aqui, acho que a última música falou: o que sobrou? Não vai sobrar nada se não tiver Deus. E às vezes nós nos firmamos em cima daquilo que nós somos a nível de terra, né? de perspectiva humana. Quando você pergunta para alguém assim, quem é você? Aí, de repente, você já fala, né? Eu sou isso, fulano. E eu sempre ensino para meus filhos que quando perguntarem para eles quem eles são, né, o que eles fazem, a primeira coisa que eles têm que falar assim: eu sou cristão. E a primeira coisa que eu sou cristão, depois que eu conheci Jesus. E o resto vem depois. E eu falo isso de maneira assim, não é para te agredir não, mas eu acho que, como cristão, eu penso que às vezes a juventude precisa ser um pouquinho mais agressivo sem ser violento. Entendeu ou não? Ou quer que explique? Você pode ser agressivo sem ser violento. Você pode ser firme no que tu fala, sem ser violento, sem machucar as pessoas, mas firmar naquilo que tu acredita. Eu acredito nisso. E o fato de eu acreditar nisso, eu não vou te colocar de lado, muito pelo contrário, vou me aproximar muito mais de você. E isso é que eu acho legal desse reino de Deus e que me faz andar nessa terra dos viventes, né? Eu sou diferente, mano. É claro que a maioria aqui que não me conhecia está sabendo que eu sou o que sou agora. Porque, com certeza, se você me visse na rua, alguns iam falar assim: assaltante, né? Mas é que eu também entendo que crente, o cara que crê em Deus, não tem que ter cara, não tem que ter roupa, não tem que ter trejeito.
Ele tem que ter vida, ele tem que andar com ele. Isso é o que importa, isso é que vai fazer diferença. Então, a minha palavra hoje são para duas pessoas. A primeira é para essa revelação, e eu não digo que é revelação de Deus, não, mas é andando com as pessoas. Eu tenho muitos amigos, irmão, que sabem muito de Deus, que conhece, que fala, que faz muito. Olha só, quer ver? Vou perguntar aqui. Não fico com vergonha, não, se eu te perguntar. Quem aqui está aqui dentro? Vamos ver se você vai se expor. Não fico com medo, não. Quem aqui dentro não é da igreja evangélica de crente? Tem alguém aqui? Não é crente, ó. 2. Fica com medo de levantar a mão, não. Cadê? Você. Então, ó, quando eu digo assim, não é da igreja de crente, de vir na igreja. Que não é de crente, né? Amém? Então, você é assim, você não é da igreja de crente, mas tu acredita em Deus. Se tu falasse que era ateu, eu já tinha uma frase para você pronta. Porque eu tenho alguns amigos que são ateus, sabe? E às vezes eu falo assim, por que tu é ateu? Porque eu não creio em Deus. Eu falei, caraca, Deus é tão bom que ele existe para tu não acreditar nele. Não é? Porque o cara fala, eu não acredito em Deus. Pô, se ele fala, eu não acredito em Deus, né? Então Deus não existe para ele acreditar nele. Mas você tem alguma religião? No momento, não. Mas você já ouviu falar em Deus? Já. Posso fazer uma pergunta discreta? Tu já fez assim alguma vez na sua vida? Já. Viu? Ela já fez isso na vida dela. Aqui, ó. Para um bom entendedor, o que é isso aqui, irmão? Então, quando você fez assim, Pai, Filho e Espírito Santo, não sei o que você quis pensar. Pode ser. O Flamengo vai ser campeão da Libertadores. Pode ser. Não sei. Por exemplo, mas se tem alguém aqui, o casal lá atrás, que levantou a mão. Por exemplo, vocês têm alguma religião? Pode ser macumba, espírita, kardecista. Católico. Ó. Se eles são católicos, tu entende isso aqui, não entende? Ó. Olha lá, viu? Pelo sinal da Santa Cruz de Vida. Cara. Então, olha só, eu tô falando aqui para uma menina ali que não tem religião, mas já fez Pai, Filho e Espírito Santo. Estou falando com um casal católico lá que entende bem, porque na igreja católica tem uma Bíblia igualzinha a minha, está lá, aberta. Mas olha que interessante. Eu achei estranho não ter ninguém aqui espírito. Tem um espírito aqui dentro, irmão, que não quer levantar a mão. Fala aí, entendeu? Da macumba, candomblé, Hare Krishna. Não, só perguntou, mas podia estar aqui, ué. Né? Isso aqui é um lugar que você pode vir. Mas é engraçado que todo mundo, o cara pode dizer assim, eu não sou crente, eu não sou da igreja. Se você vê televisão, já viu um jogador de futebol? Ele mete um gol. O que ele faz? Mas depois ele vai para... Só Jesus sabe o que ele vai fazer. Mas no Maracanã, no jogo, ele... Ou aquele cara que ele entra... Isso é muito de homem. Quem já fez isso, levanta a mão, os homens. Mesmo crente. Vai entrar! Ele faz assim. Ele não bota o pé esquerdo, ele bota o direito e ainda faz assim, ó. Então, o que é isso, querido? Isso expressa que nós vivemos num país extremamente cristão. Um país que acredita em Deus, ainda que indiretamente inconsciente. Não é? A tua mãe, como é teu nome? Mirelle. A tua mãe já falou para vocês, vai com Deus, Mirelle. Toma cuidado, filha. Vai com Deus. Deus te abençoe. Difícil, mas fala. Olha que legal. A pregação está ficando rica, irmão. Difícil, mas fala. Então, às vezes fala, e às vezes não fala, mas fala. Então, nós estamos assim, recheados de expressões. Por exemplo, no Espiritismo, Oxóssi e Oxalá é Jesus, pô.
Se você for discutir com um cara espírita, kardecista, linha branca, ele vai te falar um monte de coisa que vai levar ele até Deus. O Allan Kardec. A minha mãe, alguém messiânico aqui? A minha mãe foi messiânica há muitos anos. E minha mãe achava que o Messi chama era o único que podia levá-la até Deus. Por isso ela tinha que falar com ele, e ele até lá falar sobre a minha mãe, depois voltava e trazer uma revelação por alguém para ela. Então as pessoas acreditam em Deus, mesmo que inconsciente. Vou cantar uma música aqui, tá? Vou quebrar o protocolo. Sem filmagem, ok, irmão? Ó, quem já ouviu essa música? Quem já ouviu essa música? Pará, pá, 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 pá. E foram os crentes que cantaram, viu? Não, a gente canta, porque é uma música, pô, do Brasil conhecida. Agora eu pergunto, depois que ele fala pará, pá, pará, pá, pará, pá, pá, o que significa isso? Muito tiro. Então é pará, pá, 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 que é tiro, certo? Mas depois ele fala uma frase que chama a música. Qual é a frase? Fé em Deus! Fé em Deus! Fé em Deus. Você sabe de onde vem essa frase, fé em Deus? Essa frase ela surge dentro do Bangu 1, quando o reverendo Caio Fábio discipulava os líderes do tráfico. Todos eles se converteram. Converteram. Os líderes converteram. E agora só estão lendo a Bíblia. Olha que poder. E a primeira ordem dos caras, quando eles se convertem, sabe qual é? Mandou uma ordem para todos os morros do Comando Vermelho que não podia ter mais gongar o São Jorge lá. Tinha que mudar isso e colocar uma Bíblia aberta no Salmo 91. E o lema do Comando Vermelho começou a ser fé em Deus. Nos fuzis estava fé em Deus. E aí? E aí? Eu estou falando de conhecimento de causa, irmão. Que eu convivi no Morro do Borel. Que passavam pelo fé em Deus, irmão, fé em Deus, fé em Deus, fé em Deus. Aí vão orar pelos irmãos lá dentro, fé em Deus. Como é que é isso? Em pé sem cair, deitado sem dormir. Esse era o lema. Fé em Deus. Então, peraí. Como é que é isso? É muita informação sobre Deus. Mas informação não é tudo. A informação não é tudo. Porque a informação, ela precisa ter uma experiência. Porque a informação mais experiência leva a pessoa a ter o conhecimento. E eu não estou falando nada espiritual, não. Alguém está fazendo medicina aqui? Alguém está estudando medicina? Alguém? Algum futuro médico aqui? Uma? Cadê? Levanta a mão, irmã. Está em que período? Hã? 5 anos. Tu fez assim mesmo? É por 2. Então, tu está recebendo muita informação, não está na faculdade? Tá. Mas tu já é médica? Não. Informação não é tudo. Quando ela pegar o diploma e cair para dentro naquilo que é a especialidade dela, aí ela vai entender tudo aquilo que ela recebeu de informação. Algum engenheiro aqui dentro, irmão? Fazendo engenharia, arquitetura? Mas não. Está na faculdade ainda ou já é engenheiro? Já é engenheiro. Então, na faculdade, tu recebeu muita informação, certo? Mas nada como a experiência do cálculo dentro da obra, concorda? É. Porque informação que sem experiência é um diploma na parede.
Informação mais experiência te leva a ter o conhecimento. E aí muda tudo. Muda tudo. A minha casa, eu tinha um pai do candomblé, minha avó devota de Santo Antônio do Categorê e minha mãe católica, daquela que ia para a missa mesmo. Mas depois a minha mãe ficou enjoada da missa e se tornou messiânica. Então era uma mistura na minha casa. Eu vou até subir ali para fazer direitinho, senão você não vai entender. Na minha casa tinha um quadro de um Jesus Cristo. Um irre, assim, ó. E eu achava aquele quadro maravilhoso. E até hoje, quando eu vejo algumas lojas antigas, eu entro lá para tentar ver se eu acho um quadro daquele. Porque se eu encontrar, eu vou comprar e vou deixar na minha casa, na sala. Eu tenho muitas lembranças legais desse quadro. Porque eu vi muitas vezes a minha mãe com a mão assim, ó, nos pés dele assim, ó, pedindo a ele para nos proteger, porque meu pai foi embora, abandonou a gente, e minha mãe ralou muito. E muitas vezes eu fui para a missa com a minha mãe. Mas eu gostava mesmo da igreja católica, o casal vai entender, das festas juninas, irmão, era maravilhoso. Festa junina era de Deus. Era tão bom que no Morro do Borel eu comecei a evangelizar através da festa junina. Eu botei uma festa junina, o nome era Festa de São João 3,16. Irmão, era de Deus. E lotava. E aí fui crescendo. Esse quadro já veio da casa da minha avó, veio para minha mãe. Só depois de 16 anos, a gente descobriu o enigma do quadro. E hoje eu rio disso, né? Porque minha mãe passava o maior sufoco. Botava a mão no pé do Jesus e pedia: Jesus, protege a gente, ajuda a gente. Um monte de oração que minha mãe fazia, pedindo que não faltasse comida, nossas escolas, tudo. Mas uma coisa sempre foi falta de grana. E o Jesus ali, ó. E na minha casa, tu não tinha como correr do Jesus. Porque a minha casa era só sala, cozinha e banheiro. Todo mundo dormia na sala. Então, dormia na sala, o Jesus estava ali. E cá para nós, irmão, tem uns caras que pinta. Tu já reparou isso? Tem umas imagens que é assim, ó. Tu pensa que o Jesus está olhando aqui, mas se você vai para lá, para quem está assim? Parece que ele está te vendo em todos os ângulos, irmão. Aí, ó. Um dia, o quadro caiu e rasgou. E o forro dele estava cheio de nota de dinheiro. Mas dinheiro antigo, porque a minha avó juntava o dinheirinho dela e botava atrás do quadro. Só que a minha avó teve uma amnésia lá, deu uma loucura nela lá, ficou andando pela rua vagando, fez tratamento, voltou, esqueceu do dinheiro todo atrás do quadro. Agora, tu imagina minha mãe pedindo dinheiro a Jesus, tipo, Senhor, abençoa a gente. Olha o Jesus. Imagina, irmão, é sério. Hoje eu rio disso, assim, a gente ri disso. Mas quando o quadro caiu, o forrajou cheio de moeda, de nota, cor de abóbora, verde, que não tinha mais valor. A impressão que dava é que Jesus tinha que sair da casa. Minha senhora, aqui atrás está cheio de dinheiro, só está me pedindo dinheiro, só está cheio de dinheiro aqui. Mas já não valia mais nada. Agora, a gente riu na ignorância. Mas peraí, com 22 anos eu tive uma experiência com o Evangelho. E eu comecei a ler esse livro preto, antigo, mas mais atual, não conheço nenhum outro. E eu descobri no Salmo dizendo assim: tem boca, mas não fala. Tem olhos, mas não vê. Tem mãos, mas não toca. Ouvidos, mas não ouve. Boca, mas não fala. Pés e não andam. Todos que se curvam diante dele, torna-se como eles. Tu entendeu a nossa confiança numa gravura? Isso é informação. Somente a experiência é capaz de abrir os nossos olhos. E isso é legal. E eu sei que apesar
da minha idade, vejo vendo aqui a juventude, por onde ela está caminhando, e todas as informações que a juventude tem hoje, de maneira prática, você pega esse celular que você tem aí, mano, você viaja o mundo. Missões não é mais geográfico, querido. Eu posso pegar aqui, ó, o meu celular aqui, eu falo com as crianças lá no Egito, boto no árabe, traduzo português árabe e mando para eles. Eles pegam lá, traduzem para mim e mandam para mim. Então, hoje você fala com qualquer pessoa do mundo, através do teu celular, tendo um idioma para você traduzir. Então, você vai pelas fronteiras. Agora, nunca se teve uma geração tão informada, mas sem conhecimento. Porque a informação que se tem hoje nas mídias sociais, elas são informações de 30 segundos. E vai embora. Ó, eu vou perguntar para os crentes, tá bom? Perguntar para os crentes. Aqui, ó. Vamos ver quem vai levantar a mão aí. Está vendo esse livrinho preto aqui? Quantos aqui, irmãos, quando abre esse livro preto? Vai tu não. Hã? Robert, tu tem um livro preto em casa, Robert? Tem? É marrom. Já mudaram, viu? Tem rosa, pô. Tem Bíblia com a imagem de São Jorge, dos corintianos. Ó, vou fazer uma pergunta. Aí tu tem que levantar a mão se tu faz. Quantos aqui, irmãos, quantos aqui, quando abre esse livro preto para ler, vem um sono que tu não sabe de onde? Vai. Não, levanta a mão, pô. Estou falando grego, querido? Não. Mas você já se perguntou por que vem um sono ou não? Não, né? Você tem que fazer pergunta. Por que quando você abre a Bíblia, você começa a ler, vem um sono, tu fica assim, ó. Mas engraçado que você fecha o livro, mano, o sono vai embora. Agora, vou levantar a mão agora também. Tu pega o teu celular e entra nas redes sociais, quando você pisca o olho, passou 1h30. Vai, levanta a mãozinha. Levanta a mão, irmão. É? Você nunca se perguntou isso, irmão? Sabe por quê, querido? Que a gente começa a entender, a Bíblia fala assim, que Deus nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele desvendou-nos o segredo do seu reino. E aí a gente descobre que todo mundo tem uma alma vivente. E todo mundo tem um sopro de Deus. O bandido tem, o travesti tem, o político ladrão tem, o cara bonzinho tem. Todo mundo tem esse sopro, ó. E quem deu foi Deus, querido. Como é que tu não quer acreditar, irmão? Se tu está vivo, Ele permite que você esteja. E olha só basta Ele fazer assim, ó, que tu cai. Acabou. Você cai, irmão, durinho. Se Ele te tirar esse sopro, tu cai. Então, na Bíblia, a Bíblia nos mostra 2 sopros. O primeiro, o de vida. É esse que nós temos aqui. Uau! Aleluia. E tem um outro sopro, que é o sopro do Espírito. Aquele que Jesus, quando encontra os discípulos, ele fala assim, ó, assim como o Pai me enviou, também vos envio, e soprou sobre eles o Espírito Santo. Existe um Espírito dentro de você que só se alimenta de uma coisa, querido. Palavra de Deus. Não se alimenta de açaí, de feijoada, nada disso. Hoje eu fui almoçar com o Pedro, o garçom, quando o garçom deu o menu lá, ele falou assim, nós temos feijoada hoje. Tu acha que eu pedi o quê como carioca, querido? Porque essa carne aqui, falou assim, eu quero feijoada. Porque essa carne aqui, irmão, ela só quer uma coisa. O que essa carne aqui quer? Sabe? Feijoada? O que essa carne quer, irmão? Essa aqui. Essa carne só quer uma coisa, querido. Pecar. Ela grita todo dia. Eu quero pecar. E quando a gente fala de pecado, é muito triste que as pessoas sempre colocam pecado como coisa imoral, sexual. Não, querido. Pecado é pecado. É a maldade do coração,
é inveja, é mentira, é o jeitinho. Essa carne, a tendência dela é essa. Por isso que a gente se alimenta de informações rápidas. Eu vi uma reportagem de um cara na área de tecnologia, e ele disse que as informações, né, eles têm os algoritmos que estão sendo muito estudados hoje. E ele sabe as tendências dos continentes. Aí perguntaram para ele assim, mas como é que se divide isso? Aí sabe o que o cara disse? Ele disse assim, por exemplo, na China, os TikTok só podem passar um tipo de informação. Sabe qual é? Sobre ciência, profissão, sobre engajamento, sobre pensamento positivo. Só coisas legais para as crianças. Agora, o algoritmo que vem no nosso continente, sabe o que ele passa? É rápido. E a nossa cabeça fica impregnada disso. E logo a gente age. A gente age. Por exemplo, eu estou tentando puxar aqui, que bom que eu não estou lembrando, mas eu vou lembrar. Mas era mais rápido eu pensar. Quando tu... Vou te pegar de cobaia, irmão, tá bom? Deixa eu ver aqui. Ela é o que tu? Sua noiva. Você é a noiva dele? Então, assim, quando você está lá sozinho, tá, tua noiva está lá, aí você escuta uma música assim. Preciso de você do meu lado. A tua mente vai aonde? Fala, irmão, fala! Pensa outras coisas, mas peraí. Ó, tem uma música aqui. Se eu ouvir essa música, eu lembro da minha esposa. Acabou. Já está comunado. Eu vou cantar em inglês. John, dá uma. A música é assim, ó. Pode rir, irmão, mas é verdade. Ó. Tu tá doido para pegar uma garfa, não tá, querido? Essas câmeras... A música é assim, ó. Because my love ain't you me. Because my love ain't you send. Faz você. Because my love ain't you me. Behold you say. Ah lá. Fala, irmão. Tu pensou em quem, você? Tu cantou com... Fala! Ele fez assim, ó. Tá aqui, irmão. Remexe aqui. Aqui. Tá aqui. Tá aqui. Eu sei que é uma coisa muito estranha, né? Mas, assim, tem músicas e músicas. Mas, por exemplo, eu cantei essa música para minha esposa na minha lua de mel, sozinho, eu e ela. Eu cantei assim, quanto mais desejo um beijo seu, muito mais eu vejo gosto em viver. Rapaz, e é verdade. É verdade. Mas olha que interessante, a Bíblia fala sobre isso também. Mas de uma maneira a te prevenir algumas coisas. Eu cantei para minha noiva, para minha esposa, da lua de mel. Mas a Bíblia fala, sabe o quê? Pode um jovem tocar num seio e na boca de uma mulher sem que todo o seu vestido pegue fogo? Rapaz, a Bíblia é atual, né, não? Falei, igreja, a pessoa ficou até tendo. Não, é sério, pô. Eu estou trazendo para você como a Bíblia é maravilhosa. Como ela te traz experiência e te faz você firmar os seus pés na rocha. Fala assim, eu sei onde eu estou. Eu sei que existe um Deus que tem um melhor para mim. Caraca, como é que eu estava longe? E olha que eu fiquei muito tempo, 22 anos. E talvez o fato de eu querer falar de Jesus para as pessoas é por esse momento, porque eu vivi tudo errado na minha vida, até 22 anos. Quando ele desvendou os meus olhos, eu fui outra pessoa. Outra pessoa. E quem me conhecia sabe, fui outra pessoa. Eu estava agora em Manaus conversando com um amigo meu, um amigo de fé, hoje ele é pastor de uma grande igreja de Manaus, e falando para ele da nossa adolescência, juventude, e como a gente andava junto, pregando o evangelho, tal. E é vergonhoso que eu vou falar para vocês aqui agora, assim, parece, né? Quando eu conheci o evangelho,
Eu tive que ir na casa de algumas meninas pedir perdão para elas. Sabe o que elas faziam? Elas riam de mim. Porque o meu discurso era assim, ó, vou dar um nome aqui, Cláudia, eu estou aqui para te pedir perdão. Por que, Pedro? Eu falei, porque eu te defraudei. Eu despertei em você um desejo que eu não podia suprir no nosso relacionamento. O que é isso, Pedro? Eu falei, não, olha só, Jesus mudou a minha vida. Agora tu está na igreja. Assim, e eu tive que levar tudo isso, mas levei, sabe por quê, querido? Eu tive uma experiência com ele, não era só mais informação. Ele mudou a minha vida. Então, o que eu quero dizer aqui, para algumas pessoas que só têm a informação, querido, a informação é boa, mas ela precisa ter experiência. E uma vez que você tem a experiência, tu nunca mais é o mesmo. De verdade. E nós somos, por conta só da informação, nós somos escravos de um monte de fantasma que nos alimenta. Você quer ver um fantasma que alimenta? Principalmente os homens. A imagem de pai. E hoje está se batendo muito na imagem do homem, né? Ou vem no feminismo, ou vem por causa do pai, ou por causa do abuso, ou por causa da autoridade. Mas tem um monte de homem, pode ser que aqui dentro, irmão, tem um problema seríssimo de imagem de pai. E que fica se corroendo. Deixa eu falar uma coisa para você, irmão. Tu não tem culpa do pai que você teve. Você não tem culpa de nascer onde você nasceu. Você não tem culpa de não ter a instrução que você queria ter para o teu pai. Você não tem culpa. Agora, peraí, querido. A informação não vai te dizer o que eu vou te falar. Você não tem culpa do pai que tu teve. Mas você é responsável para mudar a tua história. A tua história muda quando tu se posiciona. E eu confesso que eu me posicionei depois que eu conheci um pai bom. Eu me posicionei depois que eu conheci e entendi que eu podia não apenas chamar Deus de Deus glorioso, maravilhoso, mas de pai, de paternidade. Pai. Pai bom. E isso me fez posicionar e andar de maneira diferente, construindo o meu futuro lá na frente. E que hoje, com quase 60 anos, eu olho para trás e falo assim, valeu a pena, mano. Porque eu escrevi uma nova história com uma mulher chamada Nádia. Temos 4 filhos, 2 adotados e 2 do nosso relacionamento. E quando eu olho para trás, eu falo assim, valeu a pena cada decisão. Agora, eu confesso, eu acho que eu não conseguiria tomar essas decisões se eu não tivesse uma experiência. Porque a minha vida era tão louca, queridos, tão louca, que alguns diziam que eu não ia viver muito, não. Mas ele morreu a minha morte e me deu a sua vida. E isso fez toda a diferença na minha vida. E por isso o que eu falo para você agora, eu falo para meus filhos, eu não tenho que provar nada para ninguém quem eu sou. Eu simplesmente tenho que viver para ele, por meio dele e para ele. E isso me basta. Então, informação mais experiência te leva a ter o conhecimento. Que conhecimento é esse? Provérbios 2 diz assim, filho meu, se tu aceitares as minhas palavras e no teu coração tu esconderes, se como prata buscares, se como tesouro escondido procurares, tu entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Nele está o conhecimento. Então, se você quer conhecer quem você é, querido, pergunta ao autor e consumador da tua vida e da tua fé. Ele tem a bússola na mão, ele tem a receita, tem tudo. Ele tem o manual para dizer para você quem você é, quem você pode ser e qual é o teu futuro. E isso é difícil para mim pregar, eu já estou até cansado de pregar, porque às vezes eu fico pensando assim, cara, o que leva a pessoa a demorar tanto a trocar isso? É simples, irmão. É simples. E quando eu falo que é simples, passa da experiência. Porque eu lembro, eu tinha 22 anos, eu estava no Complexo Alemão, na favela lá, na Penha, e eu já estava doidão. E uma menina passou por mim e disse assim para mim, jovem, Jesus te ama.
Eu falei, ama todo mundo, pô. Ama todo mundo. Também tem Deus no meu coração, mas vocês querem me levar para a igreja. Ó, olha aí. Vocês querem que eu mude a minha roupa, meu cabelo, deixar de ouvir rock and roll. E eu fui agressivo com a menina assim, e ela olhou para mim. Falei. E quando eu acabei, ela disse assim, como é que é seu nome? Eu falei, meu nome é Pedro Rocha Júnior. E ela disse assim, Pedro, você não tem noção do propósito que Deus tem na sua vida. E foi embora. Cheguei, irmão. Como é teu nome? Cheguei. Eu gostei de tu, cara. Cheguei. Rapaz, empresta ele rapidinho. Aqui, ó. Eu sou você ontem. E eu sou a menina. Não, mas, ó, a menina que me evangelizou. Assim, ó. Eu tinha fumado. Só para tu entender o que aconteceu. Ela passou e falou assim, jovem, Jesus te ama. Aí eu... Mas tu é ator, vai. Jesus ama todo mundo. Vai me levar para a igreja, vai. Eu sei que você quer me levar para a igreja. Eu doidão. E ela ficou quietinha, me olhando. Aí eu falei, ela falou assim, quando eu acabei, ela falou, como é que é seu nome? Rocha Júnior. Isso. Aí ela falou assim, Pedro, você não tem noção do propósito de Deus ter na sua vida. E foi embora, irmão. E aí eu fiquei assim, ó. Eu fiquei assim. Um silêncio eterno. Eu não sabia o que falar, não sabia se chorava, se gritava, não sabia, ó, vem cá, não sabia. Fiquei quieto. A única coisa que eu fiz foi voltar para minha casa. 11h30 da noite. Obrigado. 11h30 da noite. Nunca voltei para casa 11h30 da noite, sexta-feira. E minha mãe falou, o que aconteceu contigo? Eu falei, não sei, mãe. Entrei para o quarto e eu só falava uma coisa assim, ó. Se tu existe, fala comigo. Se tu existe, fala comigo que eu não aguento mais. Lembra da música? Meu caminho já foi. Estou perdido. Não ouvi nenhuma voz. Não vi nenhum anjo. Meu quarto não pegou fogo. Minha casa não tremeu. Mas lá tinha algo diferente. E eu ouvi no meu coração assim, estava esperando por esse momento há muito tempo. Aí eu chorei. E aí, irmãos, eu comecei a rezar, porque era o que eu sabia fazer, rezar. Eu xinguei tanto palavrão aquela noite que, se tu tivesse lá falando, você está falando isso para Deus? Você está falando isso para Deus? Não, eu não preciso falar, só pensar, ele já sabe. Mas eu falei tudo que eu tinha que falar, se dando nome ao que eu fazia. E sabe, porra, por quê? E aí, tinha palavrão conjugado, querido. Que era o desespero da minha alma. Fiquei ali e dormi. No outro dia eu acordei, eu só tinha um desejo. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero Jesus na minha vida. E ó, fui para casa da minha namorada e falei para ela assim, ô Johnny, eu quero ir numa igreja de crente. Ela, vamos na missa. Eu falei, não quero ir em missa, eu quero ir numa igreja de crente, de gente que fala de Jesus. E ela assim, mas aonde? Ela também não sabia, estava mais perdido do que eu, querido. 2 cegos namorando. E ela falou assim, mas a minha tia é crente. Vamos lá na tia. Cheguei lá. E aí, Luzia? Tudo bem, Pedro? Tudo bem? Luzia, eu quero ir lá na tua igreja. Ai, que legal, Pedro. Eu falei, ó, mas não vai cortar meu cabelo, não. E eu vou continuar ouvindo minhas músicas. Olha a minha preocupação. E aí ela me ouviu, ela disse assim, ô Pedro, vem do jeito que você está. Deus ama você desse jeito. Outro silêncio eterno. E marquei no domingo, fui para a igreja, cabelão, Janis Joplin, Led Zeppelin, roupa estampada. Ai, tá na igreja! Por isso que eu falei assim, se tem alguém aqui que não faz parte desse meio, mano, eu me senti igualzinho a você. Quando esse pessoal começou a cantar. E
o que mais me machucava era... Eu falei, que é isso, irmão? Gritava assim alto. Eu falei, o que é isso? O que é isso? E olhava assim, tudo era muito estranho, irmão. Não aconteceu nada. Eu fui lá, o pastor pregou, fiquei com raiva que ele pediu oferta. Eu falei, tudo ladrão. Mas eu voltei a fumar maconha, fumei, cheirava. Mas domingo, irmão, eu queria ir na igreja. Domingo, eu ia para o culto. Todo domingo eu ia no culto, todo domingo. Gostei do culto. Até que um dia, a palavra encaixou no meu coração de uma maneira que não tinha mais para onde correr. Eu aceitei o apelo que fizeram lá. Você precisa entregar sua vida para Jesus. E eu falava para mim assim, eu já tenho Jesus. Ele já está no meu coração, outras pessoas aqui precisam. Aí eu fazia assim, ó. E lá na frente, cheio de gente. Aí o pastor fala assim, se você não sair do seu lugar, nós não vamos orar, só falta você. Aí eu... E lá na frente, cheio de gente. Jovem, sai do seu lugar! E aí eu falo sempre isso hoje, isso é uma marca na minha vida. Eu costumo sempre falar isso. Naquele dia, naquele domingo de manhã, na quinta fileira, na 7ª poltrona, eu estava ali em pé, eu olhei para os meus pés e eu falei com os meus pés. Eu disse assim para os meus pés, você tem me levado em muitos lugares que eu não quero ir. Você tem me levado em lugares que eu não quero estar. Mas hoje tu vai me levar lá na frente. E tu não tem noção do peso que eram minhas pernas. Eu não conseguia mover. E eu disse, tu vai me levar lá na frente. Tu vai me levar. E eu dei o primeiro passo. O primeiro passo não foi nem passo. Só balancei e disse para a Luzia, eu vou lá na frente. Ela, vai. Quando eu vi, já estava no corredor. E eu fui. E nunca mais voltei. Porque eu tive uma experiência. E essa experiência me sustenta até hoje. Então eu diria para você, querido, informação não é tudo. O que tu precisa ter é uma experiência. E aí, mano, aí eu não quero igualar isso não. Eu geralmente, quando estou aconselhando o jovem, eu digo assim para a juventude, não desperte o amor até que ele chegue, cara. Fica preocupado não, tua esposa já existe. E o dia que ela aparecer, você vai saber com muita certeza que é ela. Vai. Lá no fundo, tu vai ouvir aquele hino assim, ó. Quando a luz dos olhos meus, a luz dos olhos teus resolvem se encontrar. E vai, mano. Não desperte o amor até que ele chegue. Ele mudou a minha vida. Essa é a primeira coisa que eu quero falar para você que está aqui hoje. Da informação. A experiência é preciso, querido. E deixa eu te falar. Deus te ouve. Ele não está surdo. E isso aqui é só uma expressão do amor dele. São armadilhas que ele coloca para te envolver, para te enlaçar, para te trazer perto dele. Eu fiquei 6 meses dentro de uma igreja. Ouvindo. Saindo de um culto como esse, saía para a balada, fumava, cheirava. Mas domingo, estava lá eu no culto. E depois que eu aceitei Jesus pela primeira vez, no domingo seguinte, quando fizeram o apelo, eu fui na frente de novo, porque eu não queria passar o mesmo problema que eu passei de ir, não vai. Aí eu aceitei Jesus mais de 10 vezes. Até que alguém falou para mim, Pedro, você não precisa mais. E aí entra a segunda coisa que eu queria falar para você, que já saiu da informação para a experiência. Eu lançaria sobre a tua vida agora uma palavra chamada piedade. Você sabe o que é piedade? Piedade não tem a ver, coitadinho, ou pobrezinho, não. Piedade, na palavra de Deus, significa levar as coisas de Deus a sério. Para você que já teve experiência, leve as coisas de Deus a sério. Em 1 Timóteo, ele diz assim, e este é o mistério da piedade de Deus, que Cristo se manifestou, que ele encarnou, ele foi pregado no meio dos gentios, foi crucificado
crido no mundo e recebido na glória. Ou seja, Deus levou a sério o enviar Jesus por tua causa, mano. E aí o Paulo diz assim para o Timóteo: exercita-te na piedade, Timóteo, exercita-te na piedade. O exercício para o corpo, pouco proveito tem. Mas o exercício na piedade, ela tem proveito nessa terra e na de que há por vir. Piedade é você entender que não tem plano B, querido. Piedade é você entender e se posicionar quem você é. Eu sei quem eu sou. Os meus princípios e valores, eu não mudo. E o interessante, preste bem atenção, irmão, nós vivemos num mundo, nessa sociedade, de narrativas. Eu vou dar 2 exemplos. O Alcorão, o livro do muçulmano, são dezenas de narrativas. E narrativa é algo que não é concreto ou verdadeiro. É só narrativa. Agora, a Bíblia não, querido. A Bíblia é fato. E está provado, irmão. É só você ler. Lá no Antigo Testamento, sabe o que ele diz? Ele diz assim, ó: vai nascer o menino de uma virgem, na cidade de Belém. Ou seja, há 2000 anos atrás, já estava se apontando para o Salvador. Fato. Verdadeiro. E aí ele se manifesta. E aí o profeta, lá 2000 anos, 3000 anos, o profeta diz assim: o Espírito do Senhor estará sobre ele. E ele virá. E ele levará sobre si as suas dores. Ele vai ser pregado no madeiro e nenhum dos seus ossos serão quebrados. Fato. E que eu acredito com todo o meu coração. E não acredito só porque li, porque de fato aconteceram coisas na minha vida que, se não fosse por ele, querido, jamais aconteceria. Você quer um? Só vou te dar um. Eu vou te dar 2. Mas o primeiro é forte. Só Jesus para fazer isso na minha vida, irmão. Porque não é nada de emoção, não. Aos 8 anos de idade, o meu pai foi embora. No mesmo ano que meu pai foi embora, eu sofri um abuso de um pai de um amigo meu. Eu vivi com esse abuso até 13 anos, cheio de fantasma na minha cabeça. E, para quem está gravando, me perdoe, mas se você for botar isso na rede social, bota todo o contexto. Eu ouvi, durante anos, um homem dizer para mim assim: se tu falar para alguém, te meta a porrada. A frase que mais me machucava: tu não é homem não, cara, tu é viado, você. Quando imagina se eu tivesse passado essa experiência num momento como esse de gênero. Imagina a crise que eu ia viver. Eu vivia ouvindo isso. Eu voltava da escola, quando eu via esse homem num bar, eu dava a volta no quarteirão porque eu não queria vê-lo. Mas o pior era quando eu estava com a minha mãe, ele passava com a esposa, e minha mãe cumprimentava, e tudo bem, ele, oi, tudo bem. E eu olhava para ele, mano. Rapaz, era horrível. Fantasmas aqui, ó. Informação de Deus. E ouvindo que Deus era Pai. Tudo quebrado. Mas com 13 anos eu dei um beijo numa menina e disse para mim mesmo: eu sou homem, eu sou homem, eu sou homem, eu sou homem. Aí comecei a compensar. Com 15 anos comecei a fumar, 16 cheirar, e fui um potencial e viciado, me escondendo. Jesus me encontrou. Eu comecei a ler esse livro preto. Jesus começou a me ensinar coisas maravilhosas. Pessoas me discipularam, gente andaram comigo, gente levou o meu peso comigo, amigos que eu conheci na igreja, gente que me amou, que me ensinou a amar pessoas. E aos 25 anos de idade, já tinha lido várias vezes essa oração que a gente aprende, né, na escola, na igreja. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, por nosso cada dia dos homens, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque o teu reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém.
Mas a oração não acaba aí não, querido. A oração acaba 2 versículos a mais. Se você perdoar as ofensas dos teus inimigos, eu também te perdoarei. E se você não perdoar, eu também não perdoarei. Ali, a ficha caiu. Porque mesmo como cristão, os 3 anos como cristão, eu tinha na minha mente um cara que tirava a minha força, que eu dava autoridade a ele aqui na minha mente. Quando eu pensava nele, eu perdia a paz. Quando eu pensava nele, eu via a ferida que estava dentro de mim. O que eu fiz? Botei em prática aquilo que a Bíblia diz. Eu fui atrás desse cara, onde eu morava, eu saí de lá com 18 anos, voltei lá, achei esse cara num bar, entrei no bar, olhei para ele, disse assim, e aí? Ele olhou para mim e falou, Pedrinho! Eu falei, não sou Pedrinho mais. Pedro, o que houve? Eu falei, o que houve não. Tem coisas que só eu, você, Deus e o diabo sabem que aconteceram. Eu quero dizer para você que se você fez com outra criança, eu não quero saber. Mas eu quero dizer para você que eu te perdoo. E comecei a chorar. Está chorando por quê? A irmã me deu uma raiva. Chorando por quê? Vontade de pegar ele e arrebentar ele. Eu falei assim, não precisa entender porque eu estou chorando. Só quero dizer para você, se você precisar de ajuda, eu quero te ajudar. Falei, que Deus te abençoe. E fui embora. E o outro foi meu pai, que nos abandonou, descobriu onde ele estava, fui lá. E eu tinha um desejo muito grande de ver meu pai morto, eu e meus irmãos. Mas eu fui lá e falei assim, Rocha, ele fala, meu filho. Eu vontade de falar assim, eu não sou teu filho. Mas eu disse para ele assim, ó, eu estou aqui para te pedir perdão, porque eu falei muito mal de você para muita gente. Eu quero te pedir perdão porque minha vontade era de te matar pelo que você fez com a gente. Você não foi homem. Mas eu quero te perdoar. E eu disse para ele assim, eu te perdoo pelo pai que tu não foi, pela tua ausência. E chorei. Está chorando por quê? Falei, Rocha, Jesus mudou a minha vida. Agora é crente. Meu pai do candomblé é daqueles de bater tambor mesmo. Eu falei, sou. Jesus me lavou com o sangue dele. Eu quero dizer para você que eu te perdoo. A experiência, querido, muda a nossa vida. Nos dá um outro sentido para caminhar. Então não tem como não levar esse Deus a sério, viver a piedade. Leve as coisas de Deus a sério, cara. Leve as coisas de Deus a sério. Que Ele vai levar a tua. Agora, o que eu faço hoje é o que talvez vai ser no bloco seguinte. Mas pensa. Pensa, talvez você que está na informação. Eu acho que você está num lugar muito especial aqui, nessa igreja, que eu amo muito. Eu amo muito essa igreja, ver essa garotada muito, muito pequena e que eu vejo assim, como é que Deus levantou essa turma, né? Eu sempre digo que tem um cara aqui na igreja que acha que Jesus morreu 3 vezes por ele na cruz, para mudar a vida dele. Foi o Paulinho. Paulinho, gente, quando você pensar em milagre, você olha para o Paulinho. Ele é um milagre, querido. Parece que não, né? Mas você tinha que conhecer Paulinho com 15, 16 anos. Quando ele chega nos acampamentos assim, ó, você fala assim, meu pai, abençoa esse menino. Quem somos nós, querida? Quem somos nós? É Ele que muda a nossa vida. É Ele que nos transforma. E se tu está aqui hoje, pode ter certeza, querida, existe laços de amor te cercando. Outra vez você veio porque aqui tem um monte de menina bonita, vamos lá, vamos lá. Tem um montão de motivação errada que vem aqui. Não vem aqui por causa de menina bonita, não, irmão. Você vem aqui porque Deus, Ele quer te fazer bonito. Ele quer te apontar alguém pelo qual você vai respeitar, você vai amar, você vai honrar. São princípios e valores que não se negociam. E eu não negocio meus princípios e valores, que está naquele livro preto ali. Eu vou terminar falando uma coisa aqui para você pensar. Isso é fresquinho, tá? Eu estava meditando na minha casa, crente, tá? Crente. Isso deve ter 2 meses. No meu escritório, com a minha Bíblia aberta, lendo.
E aí teve uma hora que eu falei assim, Deus, eu estou com saudade de um lugar que eu não conheço. Que eu estava vendo sobre João, e no livro diz assim, aquele que crê em mim, eu e o Pai viremos e faremos nele morada. E depois ele diz, na minha casa há muitas moradas, da eternidade. E eu comecei a falar assim, Deus, eu estou com saudade de um lugar que eu nunca vi. Eu estou com saudade de alguém que eu nunca vi. Aí eu me referi a Jesus. Nunca vi. E a Bíblia fala que nós veremos como Ele é. Aí eu comecei a falar assim, gente, eu queria tanto... Eu quero estar lá. Eu quero muito te ver. Eu comecei a orar, falando assim. Na hora, de verdade, olha o que eu ouvi. Eu estava meditando. Eu ouvi assim, quando eu disse assim, eu quero muito ver esse lugar. Eu quero muito estar aí. Eu quero estar com o Senhor. Eu estava orando. E muito alegre. Eu ouvi aqui assim, se mata. O que eu vou fazer agora, eu fiz no meu quarto. Eu estava orando, depois eu ouvi assim, se mata. Eu fiz assim. Eu não vi nenhum demônio, nada disso, mas eu olhei para o lado e comecei a rir. Tu entendeu, irmão? Se mata? Como assim se mata? Eu já morri, que deu muito tempo para mim. Mas quem é que veio para matar, roubar e destruir? A Bíblia fala que Satanás veio para matar, roubar e destruir. O que eu estou dizendo para você, querido, é que a experiência te leva a ouvir uma voz doce que vai te conduzir. Mas isso não significa que não vão vir outras vozes. E vou te falar, querida, eu perdi amigos. E posso falar isso com tristeza, né? Não vou dizer onde ele está agora, não sei onde ele está. Mas que no meio da pandemia se matou. De tanta depressão que sentia, solidão dentro de casa, com medo de tudo, se matou. Pessoas estão mortas, querida, no silêncio dos seus quartos. Pessoas estão sozinhas no meio de uma roda de amigos. Pessoas estão clausuradas nos seus fantasmas, sorrindo e por aí. Apesar da voz, eu vou tentar fazer aqui. Pessoas estão andando na rua assim, ó. Socorro! Gritando, desesperado. Com tanta informação de Deus. Mas a experiência te dá a certeza de que tu não está mais sozinho. A experiência te dá a certeza de quem você é. A experiência te dá a certeza de que quando o Senhor restaurou a minha sorte, eu fiquei como quem sonha. A minha boca se encheu de riso, a minha língua de cântico. Então se dizia entre as nações, grandes coisas fez o Senhor pelo Pedro Rocha Júnior, e por isso ele está alegre. A experiência me deu o desejo de, no meu batismo, eu leio o Salmo 116, diz assim, amo o Senhor porque Ele é bom. Porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica. Cordéis da morte me cercaram, angústia do inferno se apoderaram de mim, mas eu clamei pelo Senhor e Ele ouviu a minha voz. Eu estou livre. No meio da pandemia, quando se abriu para se pregar, eu preguei várias vezes. Em algumas igrejas eu falei assim, e a Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Em algumas igrejas, gato pingado, uma vez uma senhora falou para mim assim, depois do culto, posso perguntar uma coisa para você, pastor? Eu falei, pode. Você é Bolsonaro? Eu falei, mas por quê? Porque eu falei o versículo, conhecereis a verdade vos libertará. E eu fui muito carinhoso com ela, eu falei assim, minha senhora, esse versículo não é do Bolsonaro não. Quem falou isso foi Jesus Cristo, há 2000 anos atrás. E quem conhecer a verdade vai libertar, porque a verdade é uma pessoa, a verdade é Jesus Cristo. E acabou, irmão. Agora,
Você só vai entender isso quando você tiver experiência.